A gente está fazendo aqui, né, todas as menções necessárias a Abel Braga, o tamanho do Abel. Cara, tem uma outra coisa. Mas eu quero trazer um cara aqui, Guimarães. Eu quero trazer um cara aqui que esse cara sofreu demais e é o D'Alessandro. O D'Alessandro foi criticado muitas vezes aqui nesse programa com justiça. Justamente. Com justiça. Só que o D'Alessandro é um ídolo do Internacional e a dor que o D'Alessandro estava sentindo, que está extravasada nesse abraço aqui, tá? E nesse choro dele com o Abel, sabe qual era a dor que ele tinha? Era a dor de hoje ser dirigente e não poder entrar em campo para ajudar. O cara que até ontem estava jogando e um cara com o perfil dele, ele agiria diferente. Tomaria decisões diferentes, só que ele não tem mais esse poder, ele não joga mais e ele é muito colorado. Ele estava sofrendo muito. Ele não queria que a instituição do coração dele fosse rebaixada, ainda mais com ele, integrando a diretoria, ainda mais com ele. Então assim, todas as menções para o Abel Braga, mas o D'Alessandro, gente. E ele que bancou o Abel. Tá, mas o que tu tá elogiando no D'Alessandro? Ele liga pro Abel. Tá elogiando o coloradismo dele. Ele liga pro Abel, ele banca, ele não se omitiu em momento algum e ele estava sofrendo. Todos os colorados ele estava sofrendo, gente. Eu acho que a gente tem que separar as coisas. Porque parece... Não, é que eu não posso criticar o D'Alessandro semana passada e agora porque o Inter escapou fazer uma ode ao D'Alessandro aqui no programa. Tu pode fazer o que tu quiser. Não, tô falando de ti. Tô falando de ti. Tu querendo entender tua linha de pensamento. Semana passada tu criticava o D'Alessandro, agora tu tá elogiando. A questão não é a crítica ao trabalho, ela tá posta, tá colocada. O que eu tô falando é um cara que tava sofrendo, porque é um ídolo e é um torcedor. Esse cara tava sofrendo. Isso é futebol também. Vamos olhar pra isso, gente. Isso é futebol, aí é a questão do ser humano, isso aí. Mas falo por mim, eu não vou falar pelo Bruno, eu acho que o Bruno depois pega a palavra porque ele foi um dos principais críticos ao D'Alessandro e acho que isso foi justo, eu também fui um crítico ao D'Alessandro, sempre deixando bem claro o seguinte, em nenhum momento duvidei de coloradismo, de caráter, de estar usando, não acho nada disso do D'Alessandro, a questão é o papel do D'Alessandro enquanto dirigente esportivo. Ele continua sendo um ídolo, ele continua sendo fundamental para a história do Inter, a história dele foi contada e continua de um jeito lindo e nada mexe com a história dele, só que o D'Alessandro, enquanto dirigente esportivo, nesta função específica, ele mereceu críticas do meu ponto de vista, como qualquer outro. O D'Alessandro, ele é um funcionário, ele é remunerado, não se torna, nesse sentido, abnegado. Os abnegados que estão ali, que são fora do mundo do futebol, como o D'Alessandro não é, o D'Alessandro é um cara do futebol, também precisam passar por críticas. Eu acho que ninguém escapa, nem os jogadores. Quem escapa é o Abel, esse sim. O restante, vamos separar. O Inter saiu dessa situação, mas as críticas, cada um na sua função, e críticas de trabalho, não críticas de caráter, elas precisam ser feitas. Sou pena, Gamba, de tu livrar o D'Alessandro pelo coloradismo dele e de se repetir a mesma coisa que aconteceu nesse ano. Não, vamos sim fazer uma avaliação crítica sobre o que aconteceu com o Inter. Eu só vejo uma coisa assim que a gente às vezes aqui peca um pouco, não nós, mas no geral. Quem trouxe eu deixei claro para vocês isso, eu falei isso para vocês aqui. Quem ligou pro Ramon e trouxe o Ramon foi o D'Alessandro. Aí o D'Alessandro vai mal, culpado é o D'Alessandro. Aí quem ligou agora pro Abel foi o D'Alessandro. E se vai bem é o D'Alessandro. Não é assim, gente. O D'Alessandro é um funcionário. Tem mais gente ali, eu vivi ali dentro. Ele não toma decisão sozinho. Entendeu, Bruno? Não toma sozinho. Sim. Então não dá pra dizer. Se o cara que chegar, o treinador que chegar lá, o culpado é ele se for mal. Se for bem, também é ele. E não é assim. Não, perfeito. Isso eu acho que está bem colocado. A gente não pode responsabilizar só um profissional. Eles trabalham num conjunto ali. Mas falando sobre o D'Alessandro especificamente, primeiro, eu não tenho absolutamente nada contra o D'Alessandro. Pelo contrário, eu super admiro o D'Alessandro, a história que ele fez no Inter. Acho que ele é um jogador exemplo, um jogador ímpar, assim, olhando futebol. Tu me perguntar quais jogadores que tu mais gostou de ver jogar, o D'Alessandro, apesar da rivalidade, era claro que eu não gostava de ver ele jogando contra o Grêmio, mas pô, um cara com a qualidade dele, com a liderança dele, com a raça dele em campo, um
cara decisivo, é óbvio que eu admiro esse tipo de profissional. Agora, a minha avaliação aqui, ela é extremamente como dirigente do Inter. O abraço que eu vi do D'Alessandro no Abel é mais ou menos assim, ó, Guimarães. Obrigado, Abel, por ter feito o que eu não consegui fazer. Porque se o D'Alessandro não entra em campo, o Abel também não entra. Mas o Abel conseguiu tirar dos jogadores algo que o D'Alessandro não conseguiu. E os relatos, inclusive, que a gente tem sobre o D'Alessandro é de que muitos jogadores não gostavam da postura do D'Alessandro. Não é que não gostam do D'Alessandro como pessoa, não gostavam da postura dele como dirigente. Aliás, tem uma imagem ontem ele entrando no campo antes do jogo, que ele começa a ser aplaudido pela torcida, ele vai lá e aplaude, enquanto os jogadores estão no aquecimento. Isso não pega bem no vestiário, ele nunca foi super benquisto no vestiário. O grupo nunca super abraçou o D'Alessandro, assim como nos tempos que ele jogava. Tem depoimento do Kleber Chicletinho dizendo que o D'Alessandro não era benquisto no vestiário na época, mas ali ele jogava, e ali ele resolvia, por isso que ele era a liderança técnica também. Ele teve atrito com o Tite, com o Fernandão. Então, eu acho que o D'Alessandro não é um bom dirigente. Com o maior respeito e admiração que eu tenho pelo D'Alessandro, pela história dele como jogador. Eu acho que ele não é um bom dirigente, é uma crítica profissional e nem um pouco pessoal. Muito bem, gente, vamos virar a pauta aqui. O Grêmio conseguiu uma vitória ontem sobre o Sport Recife na última rodada. É uma semana decisiva para definir permanência do Mano ou não. O Grêmio vai buscar um outro treinador. Na tela, imagens do jogo de ontem, a vitória do Grêmio sobre o Sport Recife, de novo com a marca e identidade de Vini da Pose. Guimarães, faz um balanço do ano do Grêmio para mim, de maneira rápida, sucinta, com teu talento. Bom, acho o ano do Grêmio medíocre. O Grêmio fez a pior janela de sua história na virada de 24 para 25, o que obrigou a recuperar no meio do ano. Aí já era tarde demais, já tinha perdido o Gauchão, já tinha uma defasagem de pontuação. Recupera trazendo bons jogadores, uma boa janela do meio do ano, que foi suficiente para deixá-lo, pelo menos na parte de cima da tabela. Sobre repercussão e sobre o futuro, eu falo depois. Meu querido Felipe Gamba, brilha muito agora, tá? Muito bem, meu caro.